o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então falar, na verdade, continuar, né, porque nós fizemos uma introdução, e como já tem algum tempinho, né, talvez os irmãos não se lembrem com tanta clareza, então nós vamos retomar o terceiro capítulo da Confissão de Fé, que nós iniciamos de maneira introdutória, mas nós vamos fazer isso agora de uma maneira mais sistemática, né? Como nós teremos, com a graça de Deus, uma sequência de domingos agora juntos aqui na Escola Dominical, então nós vamos aproveitar para engrenarmos nesse tema, né? De maneira que a gente possa então tratar deste capítulo, que é o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que trata então dos decretos de Deus. Então hoje nós vamos fazer uma reintrodução, né? Eu vou reapresentar para os irmãos sobre o que trata esse capítulo, sobre o que trata esse tema, e nós vamos falar especificamente da natureza dos decretos de Deus, né? Então, o que são os decretos de Deus e como que eles se manifestam, né? Qual é a natureza deles, qual é a constituição deles, do ponto de vista da própria elaboração de Deus a partir das Escrituras sagradas. Então, eu nem vou necessariamente utilizar aqui a projeção do capítulo, porque nesse momento eu ainda não farei a exposição detalhada, né, dos parágrafos da confissão. Nós faremos isso a partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Mas hoje, então, vou fazer um apanhado geral. Esse capítulo, que é o capítulo 3 da Confissão de Fé, ele tem 8 parágrafos, né? É um capítulo que vai tratar sobre o que é o decreto de Deus, o que são os decretos, vai nos falar também sobre a razão pela qual os decretos eles existem, que é fundamentalmente para glorificar a Deus, e a glorificação de Deus se dá basicamente por duas maneiras: em Deus eleger um povo para si e, ao mesmo tempo, Deus reprovar aqueles que não são seus, né? Então a gente trabalha aqui com a ideia de eleição e de reprovação, né? São os dois conceitos que aparecem também na ideia dos decretos. O capítulo trata também a respeito da predestinação de anjos. Como nós vemos nas Escrituras, os anjos que foram criados por Deus para serem seus ministros, eles também são eleitos por Deus, ou escolhidos por Deus, né, para seguirem o curso de santidade, conforme foram criados, mas há também aqueles anjos que caíram, que seguiram Satanás, e estes anjos, eles também foram reprovados e, por isso, lançados eternamente também no inferno, tornaram-se seguidores de Satanás, né, que nós conhecemos também como demônios, ou anjos maus, ou anjos caídos, né? São vários os termos que as Escrituras utilizam para mostrar, então, que Deus também tem um propósito nos anjos, nos seres celestiais. Também o capítulo trata do mundo criado por Deus e Deus escolhendo Cristo para manifestar esta gloriosa graça, ou louvor da glória de sua graça, né? Como Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 1, dizendo que nós somos criados para louvor da glória da graça de Deus. Também o capítulo fala sobre a eleição propriamente dita, tratando daqueles que são chamados pelo Senhor em Cristo e do que acontece com eles. Eles são então justificados em Cristo, são adotados na família de Deus, eles são santificados porque são agora posicionados num lugar diferente e eles são guardados pelo poder do Senhor. São aqueles chamados 5 tópicos, né, que, resumidamente, eles estão apontados naquela flor chamada tulipe, né, que é uma flor que, a partir do acróstico, né, ou das primeiras letras, a gente forma os chamados 5 pontos do calvinismo, que obviamente não resumem ou não
não contém, né, não significam toda a doutrina cristã, obviamente. Então, nós não podemos reduzir o pensamento reformado a estes 5 pontos, é muito mais do que isso. E também nós não podemos considerar que todos aqueles que saibam estes cinco pontos, ou que confessem esses 5 pontos, eles são necessariamente reformados. Às vezes, o indivíduo ele confessa esses 5 pontos, mas não necessariamente ele é reformado, porque há outras questões, né, envolvidas aqui. Mas são aqueles 5 pontos que os irmãos já ouviram, né? A depravação total, quer dizer, o homem está completamente morto nos seus delitos e pecados. A eleição incondicional, ou seja, Deus elegeu alguns para serem salvos, independentemente deles. Depois você tem a expiação limitada, que é o 3º ponto, né? Que é Cristo morrendo somente por aqueles a quem Deus elegeu. Então, Cristo não morreu para todo mundo, ele morreu só pelos eleitos. Depois você tem a chamada eficaz, ou vocação eficaz, que é o chamado do Espírito Santo para aqueles que foram eleitos e que foram salvos por Cristo. E, finalmente, o 5º ponto, que é a chamada perseverança dos santos, né? Que é quando Deus, então, preserva estes a quem Ele chamou antes dos tempos eternos, por quem Cristo morreu, quem o Espírito Santo convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e que foram agora santificados ou colocados numa posição diferente. Então, esse é o resumo, né, chamado 5 pontos do calvinismo, ou 5 pontos, né, do cristianismo, como alguns sugerem, né? O Charles Spurgeon, por exemplo, diz que nós nem precisaríamos, nem deveríamos chamar de 5 pontos do calvinismo, porque, na verdade, são 5 pontos bíblicos, né? Porque não foi Calvino quem elaborou esses 5 pontos. Tá? A tradição de algumas igrejas acaba colocando sob Calvino esta designação, mas, na verdade, Calvino não trabalhou esse sistema, né? Obviamente, ele apresenta os 5 pontos, mas de uma maneira geral na sua teologia, mas não foi ele quem criou, né, essa chamada tulipe, ou essa ordem. Isso veio depois, com o movimento reformado. Nós geralmente chamamos 5 pontos do calvinismo porque se referem a uma doutrina que foi sistematizada por João Calvino, mas seria mais adequado nós falarmos 5 pontos bíblicos mesmo. Nem precisaríamos nos referir a Calvino, porque os pontos bíblicos estão lá, né, antes do próprio Calvino. Então, a única coisa que Calvino fez foi sistematizar a doutrina, que obviamente foi muito importante, mas o que eu estou querendo dizer é que isso não foi obra dele, né? Na verdade, isso já existia no próprio pensamento da Reforma, muitos outros reformadores já usavam essa designação. Calvino apenas sistematizou, né? Ele foi o grande sistematizador da Reforma, mas isso já existia ali no ambiente reformado, com os chamados pré-reformadores, né? Que, graças a Deus, também foram usados por Deus para iniciar esse movimento de retorno às Escrituras Sagradas, que havia se perdido ali naquela época da Idade Média. Então, o capítulo fala disso também, né? Os decretos de Deus envolvem essa ordem de Deus: justificar, adotar, santificar e guardar com o seu poder para a salvação aqueles a quem o Pai escolheu em Cristo. E aí existe até uma discussão, né, que é uma discussão bastante teológica, né, de teólogos mesmo, de academia teológica, que é discutir assim, o que vem primeiro, né? Primeiro o homem caiu para depois Deus eleger, ou Deus elegeu primeiro e depois houve a queda. Então, tem essas discussões na teologia que eu vou apenas apresentar para os irmãos, nós não vamos pretender responder, mas apenas vou apresentar também no tempo certo, né? Para que a gente saiba um pouquinho como que a Bíblia apresenta isto. É chamada de ordem de salvação, né? No latim é ordus salutis, ordem da salvação. O capítulo trata do conselho de Deus infalível, ou imutável, inescrutável, conselho de Deus, que são os seus decretos, que eu tenho falado com os irmãos aqui algumas vezes, usando a expressão vontade secreta de Deus, né? O que é a vontade secreta? É aquilo que nós não sabemos, que faz parte do planejamento divino que não foi revelado, né?
O planejamento divino não foi revelado. Deus não revelou tudo a respeito nem do seu ser, nem da criação, nem da natureza das coisas. Então, existem mistérios em Deus, né? Há coisas que nós não sabemos. E não devemos prescrutar essas coisas, né? Devemos simplesmente nos encantar com essas coisas, admirarmos estas coisas, né? Que foi exatamente o que Paulo fez lá no finalzinho do capítulo 11 de Romanos, os irmãos sabem de cor, quando ele diz, a profundidade da riqueza, né? Tanto do conhecimento, a mente de Deus, ele fala, quem conheceu a mente do nosso Senhor, né? Então, é uma declaração de louvor, pelo fato de que nós não conhecemos a vontade secreta de Deus, e graças a Deus por isso, né? Porque se nós conhecêssemos, nós seríamos tal como Deus, né? Ele é Deus, ele permanece Deus exatamente porque há coisas que são para a nossa mente, né? Para o nosso conhecimento limitado, né? São coisas que nós não precisamos conhecer. Entra naquele texto de Deuteronômio 29 e 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, o que são essas coisas encobertas? É esta vontade secreta de Deus. Tem gente que usa esse texto para justificar não saber responder as coisas, né? Pergunta o pastor, o que é isso? Irmão, isso aí, Deuteronômio 29, 29, Deus, né, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas não é isso que o texto está falando, não. O texto está falando o seguinte, o que foi revelado e o que a gente pode conhecer, tem que conhecer, está na Bíblia, vamos pesquisar então. Às vezes eu não sei, mas eu tenho que pesquisar, tenho que procurar. Agora, há coisas que realmente não estão reveladas, né? Não tem na Bíblia, não tem em lugar nenhum. E aí não tem como você... Por exemplo, o nome dos eleitos, não tem como você saber, ué. Isso aí pertence ao Senhor. Pastor, quem são os eleitos? Não sei, não tem como, não tem uma lista, né? Deus não revelou. Deus revelou características dos eleitos, como que os eleitos vivem, como que eles, enquanto eles estão aqui, né? Como que eles vivem, o que eles fazem. Aí tudo bem, nós podemos até, vamos dizer assim, até chegar a conclusões, né? Ou apontar, porque Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos as árvores. Então, você consegue dizer, olha, esse aqui é crente, esse aqui não é crente. Mas ninguém tem a certeza, né? A convicção absoluta de que o fulano é eleito, o Beltrano não é eleito. Não tem como nós sabermos disso, porque Deus não revelou. Então, é isso que significam as coisas encobertas pertencem a Deus. Nós não sabemos, né? Então, descansemos no Senhor. Por exemplo, nós não sabemos o dia de nossa morte. É uma coisa encoberta. Tem como você dizer, olha, vai morrer daqui a 10 anos. Né? Se o médico chegou, você tem 6 meses de vida, a pessoa vai e morre antes ou morre depois. Né? Não tem... Então, são coisas encobertas. Elas pertencem a Deus, não tem como a gente saber. Agora, aquilo que é revelado, aquilo que está na Escritura, aquilo que está na natureza, né? Que nós podemos estudar, podemos entender, podemos captar, estas coisas pertencem a nós e a nossos filhos. Então, os decretos falam disso, né? Sobre esta questão. E, finalmente, o tema chamado da predestinação, né? Que é um tema muito controverso, não para nós, né? Mas no meio religioso, meio evangélico, e que, na verdade, nós entendemos como sendo uma doutrina muito clara nas Escrituras, né? Sem complicações, não há necessidade de tornarmos complexa uma doutrina que nos parece relativamente simples e bastante clara nas Escrituras, né? A predestinação, ela envolve tanto os atos pré-ordenados por Deus, de toda a providência, Deus ordenou todas as coisas, conforme os seus decretos, e Deus também ordenou aqueles que serão salvos e os que não serão salvos, ou seja, os reprovados. Nós temos milhares de textos bíblicos, né? Talvez o milhares seja um exagero, um hipérbole, mas certamente centenas de textos bíblicos nós temos para demonstrar essa
intenção de Deus, né, de escolher um povo, de salvar um povo, de reprovar os outros, de manter esse povo que ele escolheu salvo. Então, não há dúvidas na Bíblia de que Deus predestinou aqueles que serão conduzidos até o final, né? E ele ilustra muito isso na própria história do povo de Israel, né? O povo saindo, ele tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida. Quer dizer, esse símbolo do percurso de Israel já é um símbolo de eleição, já é um símbolo de predestinação, né? Por que Deus escolheu Israel e não escolheu outro povo? Então, há uma intenção divina nisso, né? Por que Deus preservou esse povo durante todo o tempo no deserto, para levar esse povo lá para a terra? Então, tudo isso ilustra, né? A própria narrativa bíblica ilustra a intenção divina de predestinar, de destinar antecipadamente um povo para um objetivo final. Então, além de nós termos textos específicos, nós temos histórias específicas, né? Ilustradas em praticamente todos os grandes servos de Deus. Então, por exemplo, Noé foi escolhido, foi predestinado dentre a família. Noé tinha feito alguma coisa boa? Não fez nada. Deus escolheu. Por que Deus escolheu? Porque ele quis escolher. Poderia ter escolhido outro. Ele escolheu Noé e a família de Noé. Então, Deus predestinou a família de Noé e eliminou todo o resto, né? Abraão, a mesma coisa. Deus escolhe a família de Abraão, elimina todo o resto. Deus escolhe Davi, elimina Saul e os demais. Então, toda a história bíblica, escolhe José e elimina os demais. Toda a história bíblica está focada na escolha de um povo, de um grupo, de uma família, né? De uma igreja. Então, não só versículos específicos, mas a história das Escrituras mostra a tese da predestinação, né? Para nós presbiterianos reformados. Portanto, não há nenhum problema, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma confusão quanto a isso. Mas, em respeito, né, aos nossos irmãos que duvidam, que não creem na predestinação, obviamente, nós respeitosamente devemos estar preparados para discutir com eles, para apresentar a eles também a boa palavra do Senhor, né? Sem querer enfiar a goela abaixo, mas apresentar a eles com mansidão, né, o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Muito bem, meus irmãos. Então, eu fiz aqui rapidamente um breve resumo, né, do que trata o capítulo. Então, nós vamos falar agora, como eu disse, da natureza dos decretos divinos, né? Como que eles são? O que eles são, né? Lá no breve catecismo, diz que define os decretos de Deus, ou o decreto de Deus, como o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Esse é o texto que está lá no breve catecismo. O seu eterno propósito, né? Deus tem um propósito eterno, e por esse propósito eterno, usando a sua própria vontade, o desígnio de sua vontade, ele, então, pré-ordenou tudo o que acontece para a sua própria glória. Essa pergunta responde muitas coisas boas, né? Muitas coisas importantes sobre a nossa vida cristã. E vai nos levar para implicações muito profundas. Por exemplo, nós podemos confiar nesse Deus porque ele tem um propósito eterno. Qual de nós aqui tem um propósito eterno? Nenhum de nós. A gente tem planos passageiros, temporários, né? A gente faz planos e a gente nem sabe se os nossos planos vão se concretizar. Mesmo planos curtos, né? Como, por exemplo, hoje eu vou almoçar em tal lugar. Hoje eu vou almoçar em casa. Aí eu vou e recebo um convite de um irmão, vamos almoçar lá em casa. Você muda seus planos assim rapidamente, né? A gente não consegue manter os planos com toda fidelidade de tempo, né? Perene. Deus não, Deus tem um plano eterno, um propósito eterno. Segundo, ele não fez isso com base coercitivamente, né? Ou seja, ninguém obrigou Deus a fazer isso. Ninguém colocou uma arma na cabeça de Deus e dizendo, olha, você é obrigado a fazer isso. Não, ele fez de livre vontade, né? Nós nem sempre podemos fazer de livre vontade. Às vezes você tem que tomar decisões que, né, são decisões porque você é obrigado a fazer isso. Pagar imposto, por exemplo. Quem gosta de pagar imposto de livre vontade, né? Com alegria? Marca no calendário o dia de você sair, você fazer um churrasco. Por que você está fazendo churrasco? Eu vou ali pagar o IPVA, né? Tá. Ninguém faz isso, né? A gente faz por obrigação. Como cidadão, você tem que fazer, você tem que pagar, né? Mas não é uma coisa que nos traz prazer, né, de fazer isso. Deus não, Deus fez pela sua própria vontade, né? Ele não foi obrigado a fazer, ele não foi coagido. E ele fez isso para a sua própria glória, né? Porque ele é o único que pode, de fato,
trazer para si, né, o reflexo de toda a sua obra. Nós não. Né? Tudo que nós fazemos, nós devemos compartilhar com o outro, né? Porque nós não somos autônomos, a gente faz, mas sempre a gente dependeu de alguém para fazer. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou dependendo de muita gente, né? Dependendo dos meninos lá do som, né? Se pifar aqui, der um tilt aqui, já vai dar algum problema. Né? Eu dependo da própria audiência dos irmãos aqui, né? De vocês estarem aqui. Então, uma série de fatores, a gente depende de outras pessoas. Né? Deus não depende de ninguém. Ele faz livremente para si próprio, né? Para a sua própria glória. Então, isso é maravilhoso, né? Porque isso traz para nós uma segurança muito grande, uma gratidão muito grande. Você saber que você está nas mãos daquele que é tudo em todos, né? Como Paulo diz lá em Romanos, ele é tudo em todos. Louvado seja Deus por isso. Então, nós vamos ver aqui o seguinte: qual é a natureza desses decretos? Primeira coisa, o decreto de Deus, ele é apenas um decreto. O decreto é um ato único de Deus. Como assim, né? Nós entendemos que Deus ele estabelece um plano, ou seja, Deus não tem planos no plural. Deus tem um plano. Obviamente, esse plano de Deus ele tem subitens, né? Ele tem outros elementos, subtemas ali. Mas o plano de Deus é um só, é um pacote. De maneira que não há em Deus planos paralelos. Em outras palavras, Deus não tem plano B. Nós temos plano B. Né? Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer tal coisa, mas se não der, eu faço assim. Não, Deus não tem esse e se não der. Se sair errado, se tiver alguma... Não. O plano de Deus, ele acontece inalteravelmente. Ou seja, tudo o que Deus decretou desde a eternidade acontece, de fato, inalteravelmente, conforme o conselho da sua vontade estabelecida num plano. Então, o decreto de Deus ele é um somente, ele é único. Apesar de nós falarmos decretos, né, no plural, na sua natureza, como eu disse aos irmãos, esses decretos ele faz parte de um plano. Isso é fácil de ser ilustrado, né? Por exemplo, nós temos o plano de reforma da igreja. O plano de reforma da igreja é um plano. Esse plano ele contém outros subplanos. Então, por exemplo, a gente depende da análise do engenheiro, por exemplo. É um subplano dentro do plano maior. Né? A gente depende da aprovação do empréstimo pela junta patrimonial. Então, é outra parte do plano. A gente depende agora de um orçamento próprio da igreja. É outra. Mas veja, tudo isso, todos estas partes contribuem com um todo. Não é? Então, a mesma coisa acontece com Deus. Então, o que nós chamamos de decretos são essas partes. Não é? São essas partes que, somadas, formam o chamado decreto, o plano. O planejamento de Deus eterno para o universo. Né? Então, cada detalhe de nossa vida, irmãos, faz parte de uma dessa categoria menor dos chamados decretos, dos chamados planos. E cada um detalhe de nossa vida contribui para o cumprimento deste plano, deste decreto. E aí que está o grande problema nosso em relação à compreensão dos planos de Deus. É porque nós não vemos, né? Nós não conseguimos ver o plano maior. Às vezes nós não conseguimos ver nem o plano mais imediato, aquele que está mais próximo de nós. E aí Deus cumpre em nós o seu decreto, cumpre em nós o seu plano, quando, na verdade, nós não estamos vendo o que vem depois. Mas o que vem depois de nós aqui é parte daquilo que Deus realizou em nós. Ontem, por exemplo, né, a gente esteve lá com a parte dos adolescentes, lá na primeira igreja, na palestra do Marcos Eberle,
E ele falou uma coisa interessante a respeito do professor Adalto Lourenço, né? Ele falou que o professor Adalto Lourenço lutou, né, durante a vida toda para defender o criacionismo e foi muito humilhado, né, nos diversos meios acadêmicos. E aí o Eberle comentando o seguinte, que depois do falecimento do presbítero Adalto Lourenço, que foi agora, né, recente, a coisa se espalhou de tal maneira, a teoria dele, né, do Adalto, a defesa do design inteligente, do criacionismo, tomou uma proporção, e ele comentou, por exemplo, que as visualizações no YouTube, né, dos podcasts, dos programas, deu um up assim, impressionante. E olha que interessante, né? Aí ele até brincou, ele falou assim, eu acho que Deus falou assim, Adalto, eu vou fazer mais com você aqui do que com você aí. Né? E aí recolheu Adalto para o céu para que a obra dele, né, se tornasse mais visível, né, mais pública. E às vezes Deus faz isso mesmo, né? Deus faz isso mesmo. Então, nós não entendemos os planos, os detalhes, mas Deus está usando os nossos detalhes para contribuir com o todo. Às vezes uma coisa mínima que a gente faz, sem ter a dimensão, né, a noção do que nós estamos fazendo, é usado por Deus, né, ou já, na verdade já está no decreto divino, para que aquilo possa se tornar algo muito maior num futuro que nós nem sequer nos damos conta, né? Quem poderia imaginar, por exemplo, que 3 convertidos presbiterianos desse hoje, ou formasse uma igreja com quase 1 milhão de pessoas? Né? Ninguém poderia. Se você perguntasse ao próprio Simonton, ou ao pastor José Manuel da Conceição, né, o ex-padre que se converteu, o JMC, né, eles jamais diriam, não, nós vamos chegar a 1 milhão de membros, vamos ter igreja em tudo quanto é lugar. Os próprios diários de Simonton, né, embora ele fosse bastante otimista com relação a isso, no diário ele diz, né, que as igrejas presbiterianas deveriam se estabelecer nos seus diversos lugares, né, inclusive plantando escolas, né, ao lado das igrejas, para que pudesse, por meio das escolas, evangelizar as crianças. O Mackenzie, por exemplo, surgiu assim, né, com o casal Chamberlain, que a ideia foi essa, né, começar com uma escola dominical que pudesse gerar depois uma escola, né, e aí progrediu. Então, a ideia eles não imaginavam, né, de chegar numa grandeza de hoje, por exemplo, você tem uma universidade como o Mackenzie, que é a maior universidade privada de São Paulo, né, do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, né, está no top aí, certamente das 5 maiores privadas do Brasil, né, que é nossa, é da IPB, né. Então, são pequenos detalhes, né, pequenos planos, pequenos sonhos que nós realizamos e não fazemos ideia de onde Deus vai levar aquilo, né. Então, são os chamados decretos. O decreto de Deus é único e inalterável. Eu vou pedir aos irmãos para a gente ler a Bíblia, né? Vamos ler em Isaías 45, versículos 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Vamos ler o 5 também. 5, 6 e 7. Vamos lá. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, aqui, exatamente para mostrar, né, a soberania
criacional de Deus e o governo de Deus sobre tudo, né? Eu crio todas as coisas e eu sou o Senhor, além de mim não há outro. Então, estabelecendo esse marco de governo, esse marco de planos que são absolutamente inalteráveis, porque Ele é o único Senhor. Vamos ver Hebreus, capítulo 6, verso 17. Aqui o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 6, ele está falando sobre a promessa de Deus de salvar um povo, né, por meio de Abraão. E por que, como Deus ele mostrou, né, demonstrou ao povo que ele cumpriria a sua promessa. Vamos ler do 17 ao 20, para que o sentido fique mais completo, né? Vamos lá. Hebreus 6, a partir do 17 ao 20. Hebreus 6, 17. Vamos lá. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os irmãos estão vendo aí que o versículo 17 diz assim: Deus, querendo mostrar que ele estava falando a verdade, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. Aqui a expressão se interpôs com juramento, ou seja, Deus, lembra lá do episódio de Abrão, quando Deus coloca os animais e passa, né, por eles ali com fogo, Deus mesmo jurou pela sua própria vontade, por sua própria palavra. Então é isso que o escritor aos Hebreus está falando. Deus não jurou por outras pessoas, porque outras pessoas poderiam quebrar o juramento, mas ele não pode quebrar. Por isso que ele diz aqui, ó, é impossível de acontecer o quê? Deus mentir. É impossível que Deus minta. Então, se Deus não pode mentir, porque ele não é homem para mentir, filho do homem para mentir, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. Quer dizer, ele não deixou na mão de quem poderia escorregar, né? Ele jurou por si mesmo, ele interpôs com juramento, ou seja, ele entrou na jogada, entrou no meio e disse: olha, é o meu nome que está em jogo. Então, o meu plano é eterno, ele é inalterável, ele é imutável. E é por isso que o versículo 18 diz, né? Por isso nós podemos correr para esse refúgio. Por quê? Porque a confiança que nós temos é de que Deus cumprirá todas as suas promessas, porque ele não pode mentir. Então, por exemplo, se Jesus falou assim: olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, essa é uma promessa, e você precisa crer nessa promessa. Por que você pode falar assim: não, eu sou salvo? E tem gente que fala: não, não fala isso não, porque é muita arrogância você falar que você é salvo, como é que você pode falar isso? Não, nós não falamos isso baseados em nós. Nós sabemos que nós podemos cair, nós podemos escorregar, nós somos falíveis mesmo, não é? Mas Jesus não, porque ele é Deus. Então, se ele falou: olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e eu creio, a minha certeza está fundamentada nele, na promessa dele, porque ele vai cumprir a sua promessa. Outra promessa que ele fez: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se ele fez essa promessa, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos crer nisso. Então, aquela coisa que a gente chora, às vezes: oh, não, Jesus, Deus esqueceu de mim, Jesus abandonou, pastor, eu joguei pedra na cruz, tal, né? Não, irmão, se Jesus falou que vai estar com você todos os dias, ele vai estar com você. Essa dúvida, essa insegurança que você tem aí de que Jesus te abandonou, é sua, é uma incredulidade sua, do seu coração, mas Jesus ele não volta atrás, ele não abandona os seus filhos, né? Se ele mesmo disse que estaria conosco, ele vai estar conosco. A sensação de ausência de Deus, portanto, é nossa, né?
Lembra do salmista, quando o salmista falava assim, até quando, Senhor, virarás o rosto para mim? E tal, né? Aí logo depois ele se arrependia e dizia assim, Senhor, eu te louvarei de todo o coração, que eu sei que o Senhor está comigo. Né? Porque às vezes é a nossa fragilidade, a nossa incredulidade, às vezes, nas promessas, que nos fazem ter essa sensação de afastamento. Mas Ele prometeu, então Ele está conosco. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Né? Então, orar as promessas de Deus, meus irmãos, é uma das formas mais seguras de uma vida cristã bem fundamentada. Né? Lembrar da promessa ou das promessas é a maneira mais indicada, é o remédio mais indicado para quando a gente está assim cambaleante. Porque as promessas não falham, né? As promessas não falham. A gente canta aqui aquele cântico, não é isso? Que as suas promessas são incomparáveis, né? Incomparáveis são tuas promessas para mim, não é? Incomparáveis, elas são incomparáveis, porque Deus fez as suas promessas para o nosso bem, para a sua glória. Então, crer na promessa é crer no decreto, é crer que Deus tem um plano. Se Deus tem um plano, e esse plano é só um, fique tranquilo, fique em paz, descanse em paz. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Então, isso mostra para nós exatamente essa necessidade que nós temos de firmar os nossos corações na promessa de Deus, não nas circunstâncias. A gente canta também, né? Não olho circunstâncias, não, né? Eu olho para o Senhor, olho o seu amor, olho a sua promessa. Porque Asaf olhou para as circunstâncias e se deu mal, né? Porque quando ele viu que os ímpios estavam prosperando e ele estava indo de mal a pior, ele falou, não é possível, né? Tem alguma coisa errada na matemática de Deus. E Deus levou ele lá para o santuário, mostrou a revelação, a palavra dele, falou, não, Asaf, não é assim. Né? Na verdade, você está olhando errado. Né? E aí ele corrige a sua visão, sua maneira de ver e declara a sua fé, sua confiança em Deus. Né? A mesma coisa acontece conosco. Se você olhar para a circunstância, a tendência é você abandonar mesmo, você cair, você fraquejar, porque às vezes as circunstâncias falam o oposto, né? Mas nós temos que ficar nas promessas, porque as promessas são o verdadeiro decreto. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Né? Se Deus falou, tudo vai acontecer. Deus falou, tudo acontece. Né? Se Deus falou, tudo acontecerá. Vamos ver o Salmo 5:4. Salmo 5:4. Aqui é para mostrar que Deus, Ele, nos seus decretos, Ele estabeleceu também a ausência de pecado ou de iniquidade, para provar que Deus ele não faz as coisas com segundas intenções. Né? Deus não manipula a realidade, Ele não age de modo a nos enganar. Deus não cria pegadinhas, né? Deus não faz truques, né? Ele age claramente. O que Deus quis revelar, Ele revelou claramente. Ele não fica escondendo as coisas, manipulando, dando charada, né? Fazendo charada, fazendo pegadinhas. Não, ele é claro no seu decreto, para que todos nós possamos entender. E este versículo aqui do Salmo 5:4 mostra que o salmista, né, está revelando aqui um aspecto do ser de Deus, que é não se agradar exatamente com este estilo humano de manipulação, de pecado, de intenções escusas. Né? Vamos ler aí o Salmo 5:4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O verbo aqui, se agrade, ele tem a ideia, irmãos, de prazer mesmo, de sentir-se bem. É a mesma ideia do verbo comprazo, né? Ou ter prazer, com prazer.
A ideia aqui é que Deus ele não sente prazer, ele não se sente bem com a iniquidade. É mais ou menos quando você vai num ambiente, que é um ambiente todo assim, que você não sente bem, você fala, isso aqui não é para mim. Né? Você tem aquela repulsa, né? Fala, não vou não gosto desse tipo de coisa, não gosto desse ambiente. É mais ou menos isso, Deus não se sente confortável, né? Ele não se adequa com prazer, ele não se alia a um ambiente de segundas intenções, de dolos, de manipulações, de politicagens, de coisas assim desse tipo, sabe? Deus não age às sombras, ele não age assim por debaixo dos panos, ele não é como aqueles políticos, né, que às vezes fazem as coisas nos bastidores, na sua frente ele ri para você, tal, te ama, te cumprimenta, conhece todo mundo, e por trás ele está fazendo uma coisa totalmente diferente, né? Cavando sua sepultura, falando mal de você para os outros. Né? Então, Deus não é assim, ele não tem essas duas caras, ele não manipula a realidade, ele é honesto, ele é reto, ele é íntegro. Então, é isso que o versículo está falando. Os decretos de Deus, eles não são assim, manipulatórios, sabe? Deus não escreve a história às sombras, para enganar os outros. Não, a história de Deus é clara. Deus criou a história clara, assim, para dizer, olha, eu sou o Criador, o governador, eu fiz isso e assim será. Ele não fica escondendo. O que será? Não, está aí escrito. Por exemplo, Deus fala quem vai para o inferno. Tem a lista completa de quem vai para o inferno. Lá em Apocalipse ele fala assim, quanto aos covardes, aos homicidas, aos efeminados, vai tudo para o inferno. Então Deus não esconde, ele não fica assim, sabe, manipulando. Ele diz claramente. Então você bate o olho lá, você fala assim, eu sou mentiroso? Eu vou para o inferno, porque a Bíblia fala, os mentirosos vão para o inferno. Então ou você deixa de ser mentiroso, ou seu destino está traçado. Se você não se arrepender, se você não confessar, falar, Senhor, perdoa eu sou mentiroso, eu gosto de mentir para os outros, gosto de ficar enganando os outros, me perdoa. Se você não confessar isso, não sou eu que estou falando, a Bíblia está falando, né? Então não é uma questão de... Deus é muito claro, né? Jesus chegava, por exemplo, para pregar a palavra e ele era claro com as pessoas, né? Ele não ficava, por exemplo, no caso daquela mulher, né? Quantos maridos você tem? Chama lá teu marido, né? Não sei, meu marido. Aquele negócio. Eu falei, não, na verdade, você não tem marido nenhum, né? Você está casado aí, mas o casamento seu Quer dizer, Jesus expôs, né, a situação. Ele não fica manipulando, criando assim uma fala para ser agradável às pessoas, né, para politicamente correto. Claro, Jesus era educado, era simpático, né? Nós devemos ser também, não devemos ser ignorantes, mal educados com as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos manipular a verdade, né? Devemos aprender a falar a verdade amorosamente, pedindo que o Espírito Santo converta o coração daquela pessoa para quem nós estamos pregando a palavra, mas nós não podemos manipular a palavra, enganar a pessoa, como se, não, olha, pode continuar aí com a sua vida desse jeito, que Deus é bom, Não, nós não podemos enganar as pessoas. Olha aqui o que diz, por exemplo, Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Então, o cara é feiticeiro, não é? É impuro, né? Que é a impureza que tem a ver com questões sexuais, né? De promiscuidade, etc. É assassino. Lembrar que assassino aí não é só derramar o sangue, é o assassino do não matarás lá da maledicência, né? De Jesus. É idólatra, quer dizer, tem ídolos no seu coração. Então, veja, as Escrituras são muito claras, né? Então é por isso que o salmista diz, o Senhor não pode se agradar da iniquidade, com ele não subsiste o mal, ou seja, o mal não vai vingar, não vai prosperar na presença
de Deus, porque o plano dele não abarca nada que seja mal. O plano de Deus não tem pegadinhas, não tem notinhas de rodapé, não tem... O plano de Deus é claro. Muito embora nós não saibamos detalhes desse plano, mas ele é claro no que diz respeito à elaboração de Deus, né, da sua vontade soberana sobre as coisas. Uma outra questão, meus irmãos, que demonstra também uma característica, né, ou a natureza do decreto, é que ela está fundamentada num atributo de Deus, que é a sabedoria de Deus. Deus é perfeitamente sábio, né? E a sabedoria, eu costumo dizer que eu acho que o meu exemplo não é suficientemente bom, né? Porque tudo aquilo que diz respeito a Deus é muito maior do que a gente pode ilustrar, mas eu costumo dizer que a sabedoria é a capacidade de alguém, né, de tomar decisões prudentes, acertadas, dentre outras decisões boas. Porque geralmente a gente pensa assim, a gente pensa em 8 ou 80, né? Por exemplo, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí você optar pela coisa boa. Claro, isso também é sabedoria, isso também é prudência. Mas a sabedoria bíblica, ela vai além. É como se você tivesse 3 coisas muito boas para escolher e você escolhesse a melhor dessas 3. Aí fica mais difícil, não fica? Porque, tipo assim, quando é uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa, é fácil você escolher, né? Você vai lá comprar um arroz, né, por exemplo. Você pega o arroz assim, você olha, você cozinha, esse aqui eu já fiz, o arroz fica grudado, o outro, não, esse aqui... Você consegue colocar. Agora você põe 2 produtos assim iguais, né, com as mesmas características. Um tão bom quanto o outro. Aí fica mais difícil. Aí você tem que usar outros critérios, né? Aí você já começa, por exemplo, a pensar no preço, pensar, né, na validade. Aí você coloca outras coisas, porque você vai precisar ter critério, né? Tem gente que eu sei que não faz isso, né? Chega lá e pega qualquer um, né? Mas a sabedoria é a capacidade da gente escolher a melhor das opções dentre boas opções, certo? E aí é mais difícil, né? Então, no caso de Deus, ele não fica com ele não tem essa crise, né? Deus não tem essa crise que nós temos de escolher. Você tem 3 propostas de emprego, todas muito boas, pagam muito bem, tempo tranquilo, distância boa, tal. Aí você fala, meu Deus, e agora, né? Qual que eu vou? Você fica na dúvida, se eu escolher esse e tal, né? Deus não tem essa crise de escolhas, por uma razão simples. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as coisas. Então, na verdade, Ele compôs o seu plano com fruto ou com base nesta sabedoria, que é a capacidade divina de deliberar cuidadosamente cada detalhe da sua história, do seu propósito, do seu decreto. Isso é maravilhoso demais, né? Vamos ver aqui, por exemplo, Efésios 3, 10 e 11. Efésios 3, 10 e 11. Vamos ver a partir do 8. Do 8 ao 13. Eu gosto de fazer a leitura um pouco mais expandida, né? Porque os irmãos, a gente consegue ter uma visão mais ampla do parágrafo, né? Como o texto bíblico ele é escrito em versículos, nem sempre a gente tem ideia do parágrafo, mas é sempre bom a gente pegar o parágrafo, quer dizer, onde começa a letra maiúscula, né? E onde tem o ponto final, porque aí você tem uma noção mais clara do texto todo, né? Os irmãos vão ver, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o ponto final ele vai estar só lá no versículo 12, né? E aí tem o portanto do versículo 13, que como inicia com portanto, é uma conclusão do anterior. Então, é sempre bom a gente ler o trecho todo, né? Que é o parágrafo completo. Vamos ler então, a partir do 8, Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Texto muito rico, né? Veja que Paulo está dizendo aqui exatamente isto. Primeiro, o que é que ele vai pregar? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está admitindo, olha, o evangelho é tão rico, tão complexo da sabedoria de Deus, que há coisas insondáveis, né? O ser humano não consegue entender muitos dos mistérios. Por exemplo, por que Deus escolheu um e não escolheu o outro? Não sei. Não sei, não cabe a nós. A única resposta que a Bíblia dá é que ele fez isso conforme a sua livre vontade para a sua glória. Não há respostas, ele fez isso porque e tal. Não, a Bíblia diz, olha, querendo manifestar a sua glória, né? Depois no versículo 9 ele fala assim, o Deus que criou todas as coisas, veja que o mistério estava oculto em Deus. Esse mistério oculto é o próprio Cristo, é a vontade secreta que agora foi revelada em Cristo. E quem espalha Cristo ao mundo, ou seja, quem mostra ao mundo a beleza da graça de Deus é a igreja, versículo 10. Para que pela igreja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Essa sabedoria que é segundo o propósito eterno, como nós falamos, né? Então, meus irmãos, a sabedoria de Deus aqui é a razão ou o motor, né? É a grande motivadora que está por trás dos decretos divinos. Os decretos de Deus são sábios. O plano de Deus, o decreto de Deus é sábio. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. E nós precisamos descansar nesta sabedoria. Deus sabe o que faz. O exercício de fé, né, dos crentes passa por esta compreensão de que o plano de Deus não é um plano assim que Deus está arriscando. Ele está fazendo algo conforme uma vontade claramente sábia. Então, imagine, é como você, por exemplo, resolver se consultar com o melhor médico daquela área. Tem alguns médicos que eles são tão especialistas que às vezes só encontra ele ou mais algum outro, né? Eu me lembro de uma situação que tinha uma pessoa que precisava ir a um médico e só tinha um médico lá em Curitiba que tratava daquela situação específica, era uma questão neurológica e tal específica. E aí é aquele médico, a pessoa tem que ir lá naquele médico, tem que marcar uma consulta, demora e tal, etc., mas é o cara, né? E aí quando você vai na pessoa, quando você investe tudo ali, às vezes você, né, junta um dinheiro e tal, etc., faz toda uma logística para você ir naquele médico. Por quê? Por que você não vai em outro? Porque você confia que aquele é o cara especialista, né? Que é ele que vai te dar a resposta. Muito embora talvez chegue lá e você até se decepcione, mas até então é a pessoa em quem você confia, né? Com Deus é a mesma coisa, guardadas as proporções, obviamente. Se nós entendemos que o plano de Deus é sábio, se ele é o único especialista na área, nós temos que confiar nele, ué. Não dá para confiar em outra coisa, em outra pessoa, né? Se ele disse que é assim, nós temos que confiar nele. Ele que falou, não sou eu, não somos nós, não é a igreja. Ele disse pela palavra. Então, se ele disse, o meu exercício de fé me manda confiar nesta palavra. Por exemplo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, para interceder por nós. Bom, isso é uma promessa e eu preciso crer nisso para saber que Jesus está ao lado do Pai,
para receber a confissão do meu pecado, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Eu cometi adultério. Eu cometi uma impureza sexual. Eu roubei. Temos um advogado junto ao Pai que nos representa diante de Deus. Essa é uma promessa. Então, eu preciso confiar nesta palavra. E se eu tenho um advogado, que é Cristo, que recebe a minha confissão, entrega a Cristo, a Deus, ao Pai, pelos seus méritos, eu não preciso ficar carregando aquela culpa. Então, o sentimento de culpa não trabalhado no coração do homem, o que é, na verdade? Uma descrença, a incredulidade de saber que Jesus está ao lado do Pai, nos representando e carregando a nossa culpa. Se eu fico o tempo todo, mas pastor, tal, eu fiz isso, não consigo me libertar. Como que você não consegue se libertar? Porque você até agora não conseguiu crer que Jesus é o Cristo, o advogado. O dia que você compreender que Ele é o seu advogado, que Ele já representou você favoravelmente ao justo juiz, que Ele já pagou o preço deste pecado para o justo juiz, que o justo juiz declarou a absolvição do seu pecado, enquanto você não crê nisso, você vai viver com esse sentimento de culpa mesmo. Então, percebe, irmãos, a crer em Deus e na sua suficiência sábia é o caminho. Salmo 104, irmãos, vamos ver este texto também, Salmo 104, versículo 24. Esse texto é muito bonito também, né? Muito rico de sentido. 104, 24. São aquilo que nós chamamos de doxologia, né? Aquelas expressões de glória, de louvor a Deus. Quando o ser humano ele está diante de Deus, ele reconhece que Deus é muito maior do que ele, né? Então, chega uma hora que ele suspira e faz essas declarações como essa aqui, por exemplo. Vamos ler? Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Que maravilha, né? Que variedade, Senhor. Ontem, lá na palestra do Eberlin, ele mostrou vários animais, ele pegou uma série de animais, né? E ele comentou sobre alguns animais. Foi muito interessante. Tem animal que... Primeiro que a gente nunca viu, né? Porque são desses assim. Tem um andorião, uma andorinha grandona, por isso que é andorião, né? Que ele mostrou lá, que ela voa mais de 2.000 quilômetros rodeando a Terra. E na volta, ela volta pelo mesmo lugar. Mesmo caminho. Ela fica passeando. E esse voo, ela faz em 10 meses. Sem parar. Sem pousar. Aí ele falou assim, e como é que ela dorme? Tem que dormir, né? Senão... Aí Deus fez assim, ela dorme... metade do cérebro, fecha um olho e dorme do lado de cá. E continua. Depois fecha o outro olho do lado de cá e continua. Quem fez isso, irmãos? É um negócio impressionante, né? Negócio impressionante. E aí ele mostrou outros lá, cada um mais doido que o outro, né? Impressionante, impressionante. É isso aqui. Que variedade, Senhor. Né? Você olha para a natureza e fala, não é possível, não é possível. Tem umas coisas absurdas, né? Absurdas, da sabedoria da criação, né? É isso. Deus é sábio e a sabedoria de Deus é insondável mesmo, como o salmista diz, como Paulo diz, né? É coisa que absurdamente, por isso que lá no Salmo 139, né? De maneira assombrosamente maravilhosa me informar, porque é assombroso mesmo, né? É uma coisa impressionante. O que Deus faz, né, na sua criação, né?
Vamos ver mais um texto, para a gente, então, encerrar. Provérbios 3,19. Provérbios 3,19. Provérbios 3:19. Vamos ler o 19 e o 20, né? Porque eles se completam. Provérbios 3, 19 e 20. Vamos lá. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Graças a Deus. Então, a gente percebe aqui que nesse decreto único de Deus, né, que é conforme a sua vontade soberana, Deus começa agindo com sabedoria. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Lembrando, né, que na poesia hebraica, palavras terra e céus são palavras que representam o todo, né? Então, quando o texto fala criou os céus, não só o céu, como a gente vê, né, essa camada azul, mas os céus como universo, né? Deus criou os planetas, criou as galáxias, criou o Sol, Lua, né? E a Terra da mesma forma, não só a Terra como planeta ou como terra pó, mas tudo aquilo que contém nesta Terra, né? Os animais, o próprio ser humano, né? E etc. Então, aqui a poesia hebraica reconhece o quanto o nosso Deus ele foi sábio na criação do mundo, né? Então, e de fato, esse exemplo que eu trouxe aqui para os irmãos, né, de ontem lá da palestra, mostra isso, né? É uma sabedoria que nós pensamos não é possível. Talvez nenhum ser humano, né? E ele até mostrou lá de uma maneira interessante como que os seres humanos copiam, né, a própria natureza, né? E muitas das ferramentas, muitas das tecnologias que nós temos hoje são fruto da própria natureza, né? Por exemplo, o uso do sonar, que é o uso do sonar é um mecanismo que os submarinos utilizam, né? Eles emitem um som em alta frequência. O som ele percorre o mar e quando ele encontra uma resistência, como por exemplo um iceberg, então o som ele bate no iceberg e volta, né? Ele reverbera. Aí pela física é possível calcular a distância, né? Porque o som ele tem certa velocidade, ele vai percorrer aquela distância, vai bater no obstáculo e voltar. Então eles conseguem calcular a distância do iceberg, por exemplo, a distância do obstáculo, né? E essa tecnologia é uma tecnologia dos morcegos, né? Os morcegos usam sonar, eles não enxergam bem, então eles emitem som, esse som bate no obstáculo e volta. Então por isso que o morcego consegue ficar voando aqui à noite sem bater em lugar nenhum, né? Ele vai, porque ele não enxerga, mas ele capta, né, o sinal. Então é muito interessante, né? Quer dizer, Deus de fato é sábio na criação, nos seus decretos. Isso nós estamos falando só da criação, né? Que já seria assunto para... Mas se nós falarmos das obras da providência, né? Como, por exemplo, Deus governar as ações dos homens e usar, por exemplo, ações más, usar o pecado do homem, né, para fazer o bem, como, por exemplo, o caso de José, os irmãos José, né, e tantos outros exemplos nós temos na Bíblia, né? Moisés, Deus usou o decreto de Faraó, né, de matar todo mundo para fazer o quê? Recolher Moisés, cuidar de Moisés parar dentro da corte, dentro do palácio. Então, é Deus agindo na história, né, com toda a sabedoria, para mostrar para nós que, de fato, Ele é grande Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nos faça crer cada vez mais neste Deus que é sábio, que tem um plano claro para nós, um plano glorioso, um plano amoroso, não é? Para nos salvar, para nos governar, para nos abençoar. Deus nos abençoe e nos guarde.